Ação imediata de volta e eu já recebo aqui no estúdio a presença do advogado e também coordenador do curso de Direito do Claretiano Faculdade, Dr. Euclides Jutkowski. Muito obrigada novamente pela presença do senhor. Boa tarde a todos, aos telespectadores aí, uma boa tarde. Bom, doutora, a gente já vai começar com uma pergunta aqui da Josiane, do bairro do Estádio. Ela diz o seguinte: financiou uma casa com o prazo de 1 ano para a construção. Era para ter sido entregue essa casa em maio de 2013, né, deste ano, e até agora nada. E ainda por cima continuam cobrando o juro da construção, que não é abatido nas parcelas, e não deram satisfação de quando vão entregar essa casa. O que ela pode fazer? Isso é correto? São várias dúvidas aí da Josiane. Janaína, como a gente sempre orienta os consumidores, sempre é interessante ela estar com o contrato na mão e verificar eventualmente se há multa, se há alguma penalidade por parte da construtora de não entregar o imóvel no prazo. Caso eles estejam descumprindo, né, o contrato, é interessante ela notificar a construtora de que ela está inadimplente, que deixou de entregar no prazo. E o entendimento dos nossos tribunais, em regra, eles não admitem, né, eles não acolhem o argumento de que pode ser cobrado os juros sobre a construção na planta. Os juros só podem ser cobrados na hora da efetiva entrega do imóvel. Então, a princípio, pelo que ela está falando aí, esses juros seriam indevidos. Então, e como a gente sempre fala, documentar, né? Era para entregar dia tal, não me entregou. E não ficar só ligando e indo lá, né? Fazer um documento, uma notificação, encaminhar via cartório, né? Ou mesmo pelo correio com a R, para ela ficar documentada. E se permanecer esse atraso, ela recorrer ao judiciário, se for o caso, fazer uma consignação em pagamento, né, fazer um depósito em juízo desses valores, né, dessas mensalidades, para ela não ficar inadimplente, e suspender, né, enquanto deposita, suspender os pagamentos disso, porque já em maio, né, já estão quase terminando o ano, né, já quase são 7 meses de atraso, é muito tempo. O que ela relata aqui também, doutor, é que o seguinte: ela ficou um pouco perdida a quem recorrer, porque na imobiliária que ela fechou esse contrato, falam que era só para vender a casa, a responsabilidade não é mais dele, que é realmente da construtora, né? E no local onde a casa é construída, existe um escritório, a pessoa pegou o telefone lá dela, tudo, mas não deu satisfação. Como que ela faz essa notificação? Então, ela tem ali que contratar um advogado, né, ir atrás de um profissional do direito, para ele pegar toda essa documentação, aí ele vai saber efetivamente contra quem ou para quem que ele tem que notificar. O que ela não pode ficar nessa situação, né? Pagando e cada vez vai ficando mais complicada a situação, vai ficar ficando mais caro. E depois, para compensar o ressarcir nas parcelas, aí ficou mais dificultoso. Bom, então já sabe, Josiane, então, que você deve procurar um advogado para saber exatamente como proceder, né, doutor? Com certeza. Agora nós temos a pergunta aqui também da Cláudia, do Jardim Nocop. Produtos de mostruário ou de promoções podem ser trocados? Sim, independente se é de mostruário ou não, Janaína, tem que trocar aqueles produtos que não tiveram condições de uso. Eu sempre falo o seguinte: o consumidor ele tem que estar ciente do seguinte: você vai lá, você comprou um par de calçados, né? Comprou um par de calçados. Então você foi, você olhou, você experimentou. O dono da loja ele só vai poder trocar se é um defeito que você não consegue usar, né? Ele também não é obrigado a trocar, né? A mesma coisa um eletroeletrônico que você comprou, está com defeito. Primeiro, ele tem o direito, o comerciante, de mandar para uma rede de assistência técnica para resolver o problema, e somente depois de 30 dias, se não resolver, aí o consumidor tem o direito de pedir outra substituição ou o dinheiro de volta. Mas esses produtos de mostruário, eles têm as mesmas garantias como se fosse um produto normal da loja. É que algumas lojas, doutor, elas fazem realmente promoções e colocam lá, por aquele dia ser promoção, não pode fazer troca. Está no direito dela também, então? Naquele dia, né, tem lojas que colocam quais os dias que ela faz troca. Pode ser que naquele dia ela não faz, mas ela é obrigada a fazer a troca. Se ela já tem avisos lá na loja explicando ou informando os dias, então ela tem o direito de fazer sua troca naqueles dias. Tá, agora se o cliente foi lá, provou o produto, no caso de uma roupa ou de um sapato, e simplesmente quer trocar depois porque chegou em casa e não gostou mais, também não pode? Não. A não ser que o lojista
por liberalidade dele, ele troque. Mas ele não tem a obrigação de trocar. Por isso que na hora da compra, né, a gente tem que sempre tomar cuidado, olhar com calma, ver, verificar. Agora fim de ano, Janaína, tem muito problema de compra via internet, compra para amigo secreto, compra para presente para amigos, para família, que depois tem problema de troca, né? A gente sempre alerta que para avisar o vendedor, o balconista, que aquele presente é para um amigo, né? Na realidade é um presente, para verificar o que precisa fazer depois para uma eventual troca. Aí sim, você comprou um presente, talvez você não saiba a numeração, né? Então, geralmente o lojista faz uma marcação, coloca alguma coisa ali naquele presente para que ele saiba e possa trocar. Agora, no caso da internet, o consumidor também, o cliente, ele pode fazer troca, doutor? Ele pode fazer, ele tem 7 dias, né, independentemente do que aconteceu, de simplesmente desistir da compra. Todas as compras feitas, não só por internet, mas por catálogo, é a mesma situação. O consumidor tem direito à troca. Agora passou os 7 dias, a não ser que é um defeito, né, aí um defeito de fabricação, mas não for defeito de fabricação, ele perde o direito de troca. Mas no caso de roupa pela internet também, chegou, de repente não era aquilo que esperava, pode trocar? Ele não tem que ter nenhuma justificativa para cancelar a compra. Ele tem o direito, em 7 dias da data do recebimento, a devolver e pedir substituição, troca ou simplesmente desistir. Tá certo, então. Olha, e é muito comum, doutor, principalmente bancos, enviarem cartões de crédito sem que ao menos o cliente tenha recebido. Foi o que aconteceu com o José Antônio da Vila Nova, e ele quer saber qual o procedimento, porque ele já entrou em contato também e não cancelaram. O que acontece? Ele fica com esse cartão em casa? O cartão, Janaína, eles encaminham o cartão via correio e o cartão você tem que desbloqueá-lo. Então, enquanto você não desbloquear, ele não tem validade nenhuma. Mesmo que você perca, esse cartão vai parar na mão do terceiro e não vai conseguir usá-lo. O que a gente recomenda é ele não utilizar, né, esse cartão, né, cortar, fazer contato com a administradora do cartão, e se não conseguir nenhum resultado, ele dirigir até o PROCON. Porque há uma proibição legal, né, de ser encaminhado cartão de crédito ou outro tipo de serviço, outro tipo de produto, sem que o consumidor tenha solicitado. Mas aí, no caso, cabe algum recurso, alguma coisa, ou é só esse procedimento? Não, ele tem que fazer esse procedimento, quer dizer, ele não vai receber nenhuma indenização por conta disso, né? Mas o banco ele tem que ser, ou a financeira tem que ser penalizada em razão dessa forma como ela está procedendo. Continuando nesse assunto aqui, a gente tem também do Luiz, ele que é do Jardim Ocop, ele relata o seguinte, que ele recebeu um cartão e inclusive descontaram, porque tem anuidade, aquelas taxas todas, né? Descontaram da conta dele, mas ele não estava usando esse cartão. Aí é uma situação ainda pior. O banco não poderia fazer isso porque todos os débitos que é feito em conta, toda a movimentação na conta corrente bancária, ela só pode ocorrer com autorização do correntista. Se ele não pediu o cartão e mesmo assim eles fizeram o débito, esse débito tem que ser retornado e ele tem que ser retornado talvez até em dobro. Então ele tem que entrar em contato com o banco, pedir o estorno desse débito, né, devolver o cartão lá no banco e, se for o caso, até fazer uma denúncia no PROCON. Porque às vezes o banco pode também ficar naquele processo mais demorado de que vai analisar, então ele já deve procurar o PROCON. Não, ele deve procurar, fazer o pedido e depois procurar o PROCON. Se não for solucionado, né? Se não for solucionado. Tá certo, então, doutor, hoje, então agradeço a sua participação aí, esclarecendo. Nós temos várias outras perguntas aqui, mas vamos deixar para a semana que vem, que hoje não dá mais tempo. Muito obrigada pela participação do senhor mais uma vez. Estou à disposição, uma boa tarde a todos. Uma boa tarde para você. Boa tarde. O Ação Imediata, então, fica por aqui. A gente volta na segunda-feira. Uma ótima tarde, um bom fim de semana para você.